Olá, alunos! Bem-vindos a mais um encontro para tratarmos de direito empresarial. Nesse encontro, nós falaremos sobre as fontes de direito empresarial. Então, antes de mais nada, nós precisamos conceituar o que significa fontes. Fontes, no sentido literal, é de origem, início e de onde provém alguma coisa. Eu coloco aqui para vocês uma fonte de água, que é o surgimento, o início de alguma coisa. Para o conceito de fontes de direito, isso não muda muito, porque é o que dá base, o que estrutura o direito, o que estrutura esse ramo são as suas fontes. No Brasil, nós vivemos em um Estado democrático de direito e, portanto, pautado na legalidade. Dessa forma, nós somos regidos por leis. Dessa forma, também precisamos respeitar as fontes de direito que dão base a todo esse ramo jurídico e que nos mantém como um Estado democrático de direito. As fontes de direito, então, são os meios pelos quais o direito se estrutura. Essas fontes podem ser divididas em primárias e secundárias. As fontes de direito empresarial primárias são todas as leis referentes ao direito empresarial. Dentre essas leis, nós citamos o Código Comercial, ainda em vigor a segunda parte, referente ao direito marítimo. Nós citamos o Código Civil de 2002, além de diversas outras leis extravagantes, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Como fontes secundárias, nós temos os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito que terão uma aplicação subsidiária. Ou seja, inicialmente, eu preciso verificar se existe alguma lei que fale sobre o assunto. Em caso de omissão legislativa, aí sim eu posso partir para a aplicação subsidiária das fontes secundárias de direito empresarial. As fontes de direito, então, primárias, nós temos que citar a Constituição Federal como sendo a principal fonte, pois, como eu falei para vocês no outro encontro, a Constituição Federal é o que há de mais importante no país em relação a regramentos. Então, inicialmente, a Constituição Federal dá base ao direito empresarial, assim como a todos os outros ramos do direito. Se eu tiver uma lei empresarial que vá contra a Constituição Federal, essa lei necessariamente será considerada inconstitucional e automaticamente inválida no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, todas essas questões, essas leis que já foram citadas, fazem parte das fontes primárias de direito empresarial. Quando nós falamos em fontes secundárias, repito, são as fontes que são aplicadas somente em caso de omissão legislativa, somente quando não existir na lei, nós temos inicialmente os costumes. O que são costumes? Costumes são as práticas reiteradas e aceitas pela comunidade empresarial como sendo uma regra, uma norma que seja obrigatória. O melhor exemplo que nós podemos citar de costumes dentro do direito empresarial são os boletos. Os boletos são práticas muito utilizadas no nosso dia a dia empresarial, porém não existe nenhuma lei que regulamente a emissão de boletos e o pagamento dos boletos pelas empresas. É apenas um costume que é usualmente utilizado no nosso dia a dia. A analogia também é outra fonte de direito secundária. A analogia seria a comparação de dois casos que são parecidos. Então, repito, somente quando não existir uma lei que fale sobre o assunto, você pode pegar um caso parecido e fazer uma comparação. Seria uma aplicação que discipline um caso semelhante. Os princípios gerais do direito são os princípios que norteiam o ordenamento jurídico. Eles antecedem a criação da lei e, posteriormente, então, podem se tornar leis. Essas fontes são utilizadas diariamente para a resolução de conflitos relacionados ao direito empresarial. Então, é de suma importância que a gente conheça essas fontes e saiba como aplicá-las na prática. Em relação ao direito empresarial, ele é um ramo autônomo, separado do direito civil, porém, a maioria dos ramos do direito eles se entrelaçam no decorrer da sua aplicação. Agora nós vamos observar, então, alguns dos ramos jurídicos que se enlaçam e que fazem parte do direito empresarial.
Inicialmente, então, o direito constitucional como sendo a base de todos os ramos, como nós acabamos de abordar, e também, dentro do direito constitucional, nós temos o princípio da livre iniciativa. Isso é perfeitamente aplicável no direito empresarial. Por quê? Porque a livre iniciativa significa dizer que todas as pessoas têm o direito de empreender, independentemente de autorização de poder executivo, legislativo ou judiciário, desde que seja uma atividade lícita. Então, nós temos livre iniciativa independentemente de qualquer tipo de autorização. O direito civil é uma das principais fontes de direito empresarial também, porque como nós não temos um código empresarial especificamente, nós temos então o Código Civil que dá a base para o direito empresarial. Ele disciplina os contratos societários, os outros tipos de contrato, ele disciplina bens, conceitos, obrigações. Enfim, a maioria dos conceitos de direito empresarial encontram-se elencados no direito civil. O direito tributário também é perfeitamente aplicável como ramo conexo do direito empresarial, porque toda atividade empresarial é fonte geradora de recursos para o Estado. Dessa forma, o Estado faz essa fiscalização através do direito tributário. Além desses ramos, nós temos também o direito penal. O direito penal, ele tipifica e também cria punições para os crimes que são cometidos pelas empresas através dos seus prepostos, porque os proprietários, os sócios têm responsabilidade perante os atos de seus prepostos. Então, todos os crimes que vierem a ser cometidos através do exercício da atividade empresarial serão tipificados no direito penal. Dentre esses crimes, nós podemos citar os crimes falimentares, os crimes de lavagem de dinheiro e também os crimes ambientais, dentre outros que também poderiam ser citados aqui. O direito do trabalho, normalmente, uma sociedade, ela implica em relação de emprego ou relação de trabalho. E todas essas questões são resolvidas dentro do ramo específico do direito do trabalho. Por último, então, nós temos o direito do consumidor, que quando existe a circulação de bens e serviços, normalmente existe uma relação de consumo. E neste caso, o direito do consumidor resolve qualquer pendência que possa ocorrer nesse ramo jurídico. Depois de observados, então, essas questões relacionadas à interação do direito empresarial com outros ramos do direito, nós vamos ao empresário propriamente dito. Quando eu falo em empresário, eu lembro a vocês que nós falamos no encontro anterior que hoje, para conceituar o empresário, nós utilizamos a teoria da empresa e não mais a teoria dos atos de comércio. Então, a teoria da empresa é algo mais complexo, é mais completo e, segundo o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e a circulação de bens e serviços. Então, esse é o conceito trazido pelo Código Civil de empresário. Esse é o melhor conceito que nós poderíamos trazer. Ao invés de tratar de um conceito doutrinário, o conceito legislativo é o melhor que existe para que nós possamos observar. Então, nós sabemos que depois que o empresário ele é qualificado como empresário, ele está sujeito a todas as penas da lei, sejam elas em benefício ou contrárias aos seus interesses. O conceito de empresário, então, trazido lá pelo Código Civil, ele pode ser e deve ser esmiuçado por nós. O que é exercer profissionalmente uma atividade? Profissionalmente, nesse caso, nós comparamos com habitualidade, de forma contínua. Isso é exercer profissionalmente. Atividade econômica é toda aquela atividade que tem o intuito de lucro. Então, todo o comércio, em regra, terá o intuito de lucro. Então, engloba no conceito de empresário. A organização é toda atividade articulada, planejada. Isso se engloba também dentro do conceito de empresário. A produção e circulação de bens e serviços é o que faz com que realmente isso aconteça, porque reúne todas as características anteriores que nós mencionamos aqui. E por último, dentro das características para conceituar o empresário, nós temos o monopólio de informações, porque o empresário ele precisa ter conhecimento de tudo o que acontece dentro da sua empresa, porque independentemente dele conhecer ou não, ele é responsável por todos os atos que são praticados pela sua pessoa jurídica.
Conceituando o empresário, nós já sabemos o que é o empresário, como ele exerce a sua profissão, mas nós precisamos saber quem tem capacidade para ser empresário. E quando eu falo em capacidade aqui, eu falo de capacidade civil. São aquelas pessoas que o direito permite que exerçam os seus atos sem outra pessoa os representando ou os assistindo. Nós adquirimos, ao nascer com vida, a personalidade jurídica, que é o direito de ser titular de direitos e obrigações, porém a capacidade para administrar esses bens, eventuais bens, ocorre somente, em regra, a partir dos 18 anos. Segundo o artigo 972, podem exercer atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, vocês verificam aqui que quem pode exercer atividade empresarial, quem pode ser empresário, são aquelas pessoas capazes civilmente e que não exista nenhum impedimento legal. Nós já vamos observar esses conceitos também. O Código Civil, nos artigos 3º e 4º, listam quem são os incapazes, alguns absolutamente incapazes e outros relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes são apenas aqueles menores de 16 anos, aquelas pessoas que ainda não atingiram 16 anos e não são emancipados, eles são absolutamente incapazes. Já os relativamente incapazes, existe uma listagem um pouco maior, sendo relativamente incapazes os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, então aquelas pessoas que estão na faixa etária entre 16 e 18 anos são relativamente incapazes. Além disso, nós temos aqui os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, que são aquelas pessoas que bebem continuamente ou que estejam viciados em tóxicos, e também aquelas pessoas que por uma causa transitória não possam exprimir a sua vontade, não possam dizer quais são os seus interesses naquele momento. E além disso, nós temos também os pródigos, que são aquelas pessoas que dilapidam o seu patrimônio, colocando em risco o seu patrimônio também. Esses também são considerados relativamente incapazes. Importante registrar aqui para vocês que nós tivemos uma alteração recente, em 2015, retirando algumas pessoas como absolutamente incapazes, algumas condições. Então, esse é o texto de lei atual, que traz como absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos. A atividade empresarial, ela pode ser exercida, por incapazes, porém com algumas restrições. Os absolutamente incapazes, eles precisam ser representados, então pelos pais ou responsáveis, e qualquer ato que eles venham a praticar sem o auxílio, a representatividade desses pais ou responsáveis, eles serão nulos, é como se não existissem. E nós temos os incapazes que poderão ser assistidos pelos pais ou responsáveis. Então, ao invés de ir alguém no seu lugar, ele poderá apenas acompanhar o ato desse menor, dessa pessoa relativamente incapaz. Nesse caso, nós temos a possibilidade de anular os atos que forem praticados sem essa assistência. Porém, não é nulo como nos absolutamente incapazes. São atos anuláveis, que poderão ser anulados se alguém alegar essa anulabilidade. Os incapazes, eles podem exercer, então a regra é que não exerça, porém eles poderão exercer desde que estejam representados ou assistidos conforme determina a legislação. Depois de observar a questão da capacidade civil, que é uma situação que nós utilizamos no dia a dia, as pessoas utilizam no dia a dia. Quando eu vou lá vender um produto no meu comércio, na minha empresa, se for uma pessoa relativamente ou absolutamente incapaz, eu não posso fazer essa venda sem ter a representatividade. Isso ocorre também de maneira inversa para que eu não incorra em um problema jurídico. Depois de vista essa questão da capacidade, é importante observar o impedimento. O que é o impedimento para exercer atividade empresarial? O impedimento é uma proibição legal. Uma proibição legal é uma proibição na lei. Então a lei diz que existem algumas vedações que algumas pessoas não podem exercer em hipótese alguma a atividade empresarial. E isso é chamado de impedimento. Os impedimentos, eles podem ocorrer por diversas formas, às vezes pela função que a pessoa exerce, outras vezes por uma causa transitória e também por razões de ordem pública. Então são várias as formas de impedimento. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de impedimento.
o falido, os magistrados, os membros do Ministério Público, o leiloeiro, os militares, dentre outros. Porém, é importante destacar que não são todos os magistrados que não poderão exercer qualquer atividade empresarial. Existem restrições específicas. Os magistrados não poderão exercer função de administradores da sociedade empresarial. O falido também, somente até quitar as suas despesas, as suas questões jurídicas, para depois poder voltar a exercer a atividade empresarial. Lembrando, pessoal, que todos esses atos já praticados por essas pessoas impedidas, elas terão validade perante terceiros. Os terceiros de boa-fé não poderão ser prejudicados por aquela pessoa ter exercido a atividade empresarial, mesmo estando impedido. Então, todos esses atos já praticados por pessoas impedidas, mesmo assim, terão validade. Então, após observados os conceitos, a questão da capacidade dos impedimentos para ser empresário no Brasil, nós encerramos mais uma aula. Eu espero vocês na próxima aula com muito entusiasmo para transmitir mais conhecimentos. Obrigada pela atenção.